Oi, gente, eu sei que você deve estar dizendo assim, ai, como eu queria ser auditora do Tribunal de Contas. Ô, meu filho, você e a humanidade, mas não é difícil, não. Estuda, estuda. Só não chega quem desiste. Se é o que você quer, eu não sou muito adepta dessa história da pessoa ficar pegando cargos paliativos, ao invés de ir atrás do que você quer. Não sou muito. Acho que se você quer aquilo, marcou o projeto, a meta, quero ser auditora. Meu amigo, vá. Ah, Malu, mas é porque é mais fácil passar. Não existe não. Porque, gente, a sua profissão, o seu cargo público é um casamento para a vida inteira. E se você casar com a pessoa errada, pense num negócio horrível, é viver uma profissão frustrada. Porque às vezes a pessoa quer só um gancho, mas esse gancho não vai ser muito bom se você não for para aquilo que realmente você gosta de fazer, não. Certo? Então é um casamento para a vida inteira. Vamos lá. Agora falando de Tribunal de Contas a nível de Estado e de municípios. Vamos lá, ó. As normas estabelecidas nesta seção, aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas dos Estados e do DF, bem como dos tribunais e conselho de contas dos municípios. Você não pode aqui deixar de estudar o artigo 31 da sua Constituição. Vem para ele aqui, ó. Vem para ele aqui. E lá fica bem explícito que é vedada a criação de Tribunal de Contas de município. Vem para o artigo 31. Olha só o que ele diz. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, tranquilo, mediante o controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Como não tem judiciário, eles dividem o controle. Controle externo legislativo, controle interno executivo, na forma da lei. Vem aqui para o parágrafo primeiro. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. E aí você diz, quer dizer, Malu, que pode ser auxiliado pelo TCE, se não tiver Tribunal de Contas do município, se não tiver Tribunal de Contas dos municípios. Aí vai ser pelo TCE. Se existir Tribunal de Contas do município, aí lembra que os únicos que existem é o do Rio de Janeiro e de São Paulo, do município. Por quê? Porque o parágrafo 4º do artigo 31, olha só o que ele disse. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Como o Rio e São Paulo foi criado antes da vedação trazida pela Constituição de 88, eles ficaram. Agora, pode ser que esse auxílio seja dado pelos tribunais de contas dos municípios. O Ceará tem um. É Tribunal de Contas dos Municípios. Malu, é um órgão estadual? É um órgão estadual, criado pelo Estado e não pelo município, para auxiliar na fiscalização das câmaras municipais dos municípios. Auxiliar as câmaras municipais dos municípios. Inclusive, olha aqui, ó, a jurisprudência linda, maravilhosa. Ó, municípios e tribunais de contas. A Constituição da República impede que os municípios criem seus próprios tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Aí ele até cita o parágrafo que a gente acabou de ler no artigo 31. Mas permite que os Estados-membros, mediante autônoma deliberação, instituam um órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios, tá? Então, por aí você tira a possibilidade do Estado, vai ser um órgão estadual. Ação direta de constitucionalidade 687. Malu, entendi tudo agora. Pois é.
Entendeu? É um órgão estadual, eles são servidores públicos estaduais. No parágrafo único do artigo 75, ele vai dizer: as constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos. Quer dizer, o Tribunal de Contas dos Estados vai estar a previsão aí na Constituição do Estado, que serão integrados por 7 conselheiros. Norma de reprodução obrigatória aos estados. Olha só que interessante. E, Malu, então como vai ser a composição? Porque no TCU, dos 9, 3 são indicados pelo presidente e 6 são escolhidos pelo Congresso Nacional. Como é que vai ficar a composição a nível de Estado? A gente não precisa dizer não, o STF já disse. Súmula 653 do STF. No Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membro do Ministério Público Especial e um terceiro à sua livre escolha. Malu, vai ter Ministério Público Estadual Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado? Vai. Procurador do Ministério Público junto ao TCE. Olha que coisa maravilhosa. Sério, seríssimo. Fantástico, né? Isso aqui, muito bom. Então, enfim, teremos essa disposição aí. Lembrando, e mais um detalhe ainda sobre o artigo 31 que eu não posso deixar de falar, que é quanto as contas do presidente. Você viu que o TCU aprecia as contas do presidente, quem julga é o Congresso Nacional. Tranquilo, o parecer do TCU não é vinculante, é opinativo. A nível de Estado, as contas do governador, quem aprecia é o Tribunal de Contas do Estado. Agora, as de prefeito têm uma peculiaridade. Eu queria que você voltasse novamente ao artigo 31, que eu não posso deixar de ler esse parágrafo 2º do artigo 31. Olha só. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Malu, é vinculante? Não, o STF decidiu que não era vinculante. Mas vamos combinar, é quase, né? Porque você derrubar um parecer do TCU por 2/3 da Câmara Municipal é muita coisa. É muita coisa, mas não é vinculante, decidiu o STF. Então tem essa peculiaridade aí quando se fala das contas do prefeito. Resultado, você não pode deixar, quando estiver estudando Tribunal de Contas, esse artigo 31, tá certo? E aí a gente vai para as questões. Vamos aqui, ó. Questões. Temos aí 13 questões só para tratar desse tema que é do artigo 70 ao 75. Olha só. Pegando aqui no meu material, para a gente ficar tete a tete com as questões, insere-se, questão número 1, inserem-se nas competências do TCU a fiscalização das contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital a União participe nos termos do Tratado Constitutivo e a fiscalização de aplicação de quaisquer recursos repassados pela União ao Estado, ao DF ou ao município. Errado. Por quê? Vamos lá, voltar para a gente ver, ó, as competências. 71. Está aqui no inciso 5, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, nos termos, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo, certo? E aí vem a aplicação, ó, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União a Estado, a DF, a município. Não é, porque é mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.
Não é qualquer resultado, item errado. Malu, o CESP se comportou igual a FCC. Totalmente. Então, errado o item aqui. Totalmente. A letra, né? Ao Tribunal de Contas da União, questão número 2, órgão auxiliar integrante do Poder Legislativo, esse integrante do Poder Legislativo foi triste, compete julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Errado por 2 motivos. Ele não é órgão integrante do Poder Legislativo, né? Ele não é subordinado, ele é autônomo independente, compete julgar não as contas. Ele aprecia as contas e emite o parecer sobre essas contas. Aliás, aqui eu errei, o 71, inciso 1. Artigo 71, inciso 1. Próxima questão, questão número 3. De acordo com o estabelecido na Constituição Federal, o Tribunal de Contas da União é órgão de natureza técnica que auxilia o Poder Legislativo na atividade de controle e fiscalização, cujos ministros são detentores das mesmas garantias, impedimentos, vencimentos e vantagens conferidas aos parlamentares. Errado, a gente viu que os ministros, está no artigo 73, parágrafo 3º, que ele tem as mesmas garantias, impedimentos, vencimentos dos ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Errado também o item. Fácil, né? Essa aqui é a letra da Constituição, praticamente. O Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar do Congresso Nacional no que toca ao controle externo e pode fiscalizar as contas de pessoas jurídicas de direito privado que recebam recursos financeiros da União. Corretíssimo. A gente viu isso lá tanto no artigo 71 como no próprio caput do artigo 70. Questão 5. Em relação às normas constitucionais que disciplinam a fiscalização contábil, financeira e orçamentária exercida pelo Poder Legislativo, assinale a opção correta com base na jurisprudência do STF. Aqui ele vai botar jurisprudência. Compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas do Presidente da República. Meu povo, ele não julga as contas do Presidente da República. Quem julga é o Congresso Nacional. A gente viu isso. Ele emite um parecer sobre essas contas. Então, já está errado por aqui. Bem como a dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Certo? Essa parte aqui está certa. É o artigo 71, inciso 2. Mas o item está errado por conta da parte inicial. Tudo bem. Letra B. Mesmo que haja decisão judicial transitada em julgado, condenando a União ao pagamento de pensão, poderá o Tribunal de Contas da União, se detectar ilegalidade no ato inicial de concessão do benefício, determinar a anulação do aludido pagamento? De jeito nenhum. Gente, transitou em julgado. O Tribunal de Contas não é nem um tribunal superior ao Poder Judiciário. Se a gente tem uma decisão transitada em julgado, não cabe ao TCU descumprir a ordem, certo? Então, errado o item que é a decisão do STF. Transitou em julgado, não cabe ao TCU anular ou revogar. Letra C. As empresas públicas e sociedade de economia mista não estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União, já que os servidores dessas empresas sujeitam-se ao regime seletista. Errado. Lembra que a gente viu na jurisprudência? Estão sim sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União. A gente viu a jurisprudência e estudou isso. Letra D. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, regra geral, devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Certíssimo, esse é o item correto. Por quê, Malu? Súmula vinculante número 3, que a gente também estudou. Só não é assegurado o contraditório e a ampla defesa quando da verificação da legalidade do ato concessório inicial da aposentadoria, da reforma e da pensão. Leia essa súmula vinculante número 3, ela é importantíssima. O Tribunal de Contas da União, no exercício de suas atribuições,
pode apreciar a constitucionalidade em tese. Gente, a constitucionalidade em tese é controle concentrado das leis e atos do poder público. Constitucionalidade em tese é uma constitucionalidade que só pode ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que quando eu estava explicando a súmula, eu falei de controle difuso, como feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal. O erro da questão é aqui, ó, a constitucionalidade em tese, não pode. É controle difuso, é a súmula 347 do STF que a gente também estudou. Por isso que o item está errado. Mas uma questão difícil. Eu considero essa questão mais difícil que ela, se você notar, é de analista judiciária a judiciária. Do que essa aqui, ó, que é, por exemplo, de juiz. Outra que é da Defensoria Pública. Essa questão aqui foi dificílima, feita pelo CESP. TRT, tá? E caiu só jurisprudência. Às vezes a pessoa olha para mim e diz, professora, a senhora fala muito de jurisprudência. Não sou eu não, meu amigo, são as questões do CESP. Né? Então, estudar para o CESP é diferente de estudar para uma prova da FCC, que você vai ter mais a letra da Constituição, embora a FCC esteja mudando muito. Viu? Cada vez vai ser mais difícil, gente. A gente tem que buscar o mais difícil. Eu prefiro que você se surpreenda com uma coisa que você sabe, do que você chegue numa prova e surpreenda-se com uma coisa que você nunca ouviu falar. Tá? Então, é por isso que eu aprofundo com vocês. Questão agora número 6. Olha só. Se um agente público responsável pelo controle interno do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário tomar conhecimento de alguma ilegalidade, despesa ou irregularidade de contas, deverá comunicá-la ao Tribunal de Contas respectivo, sob pena de responder solidariamente. Certíssimo. Está no artigo 74, parágrafo 2º. É o segundo, não, é o primeiro. Parágrafo 1º. Tá? Então, não é subsidiariamente, é solidariamente. Lembra que eu chamei a atenção para esse detalhe. Questão agora, número 7. O modelo federal de organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas, fixado pela Constituição Federal, é de observância obrigatória pelos estados. É simétrico, tá? Tem que observar, os estados têm que observar o modelo federal. Tranquila essa questão, decisão do STF. Questão número 8. As decisões dos tribunais de contas não são imunes à revisão judicial, mas quando imputarem débito ou multa, constituirão título executivo extrajudicial. Certíssimo. O item realmente é isso. As decisões dos tribunais de contas não são imunes à revisão judicial. O judiciário pode se anular as decisões do TCU ou do TCE. No caso, o judiciário, né, do TJ. Mas, quando imputarem débito ou multa, constituirão título executivo extrajudicial. Ninguém vai mais discutir os direitos, já vai executar. Vê isso aqui no artigo 71, parágrafo 3º. Vamos nós. Questão 9 agora. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, os responsáveis pelo controle interno dos 3 poderes da União devem comunicá-las ao TCU, sob pena de responsabilidade solidária com o infrator. Tranquilo, ó, como isso aqui é reincidente, né? Artigo 74, parágrafo 1º. Questão 10 agora. Caso constante ilegalidade na execução de contrato administrativo, o Tribunal de Contas deverá assinalar prazo para adotar as providências necessárias ao cumprimento da lei, podendo sustar, se não atendida a execução do referido contrato. Não, sustar ele não pode. Ele pode decidir, ele pode aplicar apenas. Ele pode determinar providências, mas ele não pode sustar, porque só quem susta contrato é o Congresso Nacional. Então, ó, artigo 71, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Você tem que estudar aqui. Então, errado o item, vem para a questão 11. As competências constitucionais dos tribunais de contas incluem a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal para fins de registro e as nomeações para cargo de provimento em comissão. Errado, porque as nomeações para cargo de provimento em comissão
não estão aí, não se inclui na apreciação da legalidade desses atos, já que é de livre nomeação e livre exoneração. Você tem que estudar o artigo 71, inciso... Deixa eu pegar aqui, que até eu já estou esquecida do inciso. 71. Inciso 3. Inciso 3. Estava pensando que era o inciso 3, mas, né? Questão número 12 agora. Olha só. Conforme o entendimento do STF, é possível a criação de procuradoria especial no âmbito do Tribunal de Contas, com competência para representá-lo judicialmente nos casos em que este necessite praticar, em juízo e em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia e independência em face dos demais poderes e para exercer a atividade de consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos dos tribunais. Certíssimo, mas eu vou mostrar a jurisprudência para vocês. Eu não falei dela de propósito porque a gente ia justamente estudá-la aqui. Olha só, ação direta de constitucionalidade 94. Reconhecimento da possibilidade de existência de procuradorias especiais para a representação judicial da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas nos casos em que necessitem praticar em juízo, em nome próprio, série de atos processuais na defesa de sua autonomia e independência em face dos demais poderes, as quais também podem ser responsáveis pela consultoria e pelo assessoramento jurídico de seus demais órgãos. Copiou, colou. Notou isso? Gente, que absurdo, né? Então é a questão de você ler a jurisprudência. Mas não estou entendendo nada. Pois decore, meu filho, que isso vai cair igualzinho. Não tem... Mas isso é a possibilidade do tribunal criar a sua procuradoria para que aqueles membros da procuradoria possam fazer a defesa do próprio órgão em questão da sua autonomia e independência. Só isso. E caiu na prova, né? Então, olha só. Caiu aqui. Questão, jurisprudência do STF. Lógico que é uma prova de auditor do controle externo, que se você for por esse caminho, você vai ter que estudar isso, né? Questão 13 e última questão. O modelo federal de composição do Tribunal de Contas previsto na Constituição Federal é de observância obrigatória pelos estados, inclusive no que se refere à proporção que deve ser observada entre as carreiras de auditor ou de membro do MP na indicação dos conselheiros. A gente viu isso na súmula do STF, certíssimo. O legislativo escolhe 4, o chefe do executivo, o governador, escolhe 3. Um tem que ser auditor do Tribunal de Contas, o outro tem que ser membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas daquele estado e o outro é de livre nomeação. Vimos essa jurisprudência. E aí a gente termina a parte de controle externo e controle interno, junto com todos os exercícios. Próximo vídeo, a gente já entra em poder executivo. Nós vamos estudar aí do artigo 76 ao 91, tá? Rápido, o executivo é um dos mais fáceis poderes. Você vê que você pega um absurdo de informação do poder legislativo, que envolve processo legislativo, controle externo e interno, tudo é dentro do poder legislativo. As disposições gerais, as garantias dos parlamentares, as imunidades, tudo você pega e aí você tem que, na verdade, já fazer uma ligação aí com o executivo. Antes que eu esqueça, eu não sei se eu fiz essa comparação, mas eu acredito que eu tenha feito o poder legislativo estadual. Você estuda lá no artigo 27. O Poder Legislativo do Distrito Federal, você estuda no artigo 32, parágrafo 3º. E o Poder Legislativo dos Municípios, eu acho que eu já fiz isso para vocês, mas estou fazendo de novo. Você estuda no artigo 29, tá? Os incisos, deixa eu só confirmar aqui bem direitinho para não perder essa oportunidade, já que eu tenho um tempinho aí desse vídeo. Incisos 1, 4, 6, o 7,
o 8 e 9. Tudo isso é o legislativo a nível estadual, distrital, municipal. Mas eu acho que eu já falei isso para vocês. Só pecar pela abundância, né? E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo grande.